Olá, amigos e amigas da TV Candelária, da Record News de Porto Velho, do Sistema Imagem de Comunicação. Com o apoio da Santo Antônio Energia, nós estamos voltando agora com mais um Papo News. O Papo News desta semana, que vai conversar mais uma vez com o jornalista Montezuma Cruz. Ele que já esteve este ano no nosso programa e, como eu falei na ocasião, o programa de apenas 1 hora ficou curto para comportar toda a história de vida, experiência deste jornalista que esteve aqui atuando por um ciclo de 10 anos, cobrindo os grandes momentos da história de Rondônia, principalmente a sua transformação em estado do ano de 76 até o ano de 86. Montezuma, satisfação renovada tê-lo mais uma vez aqui no Papo News. Vamos ver se a gente consegue aproveitar um pouco da sua presença aqui para conhecer sobre o prisma que você viu. Aliás, você está com o livro aqui, né? Do jeito que eu vi. Então vamos conhecer do jeito que você viu alguns fatos interessantes da nossa história. Como é que você está à disposição de hoje de contribuir mais uma vez aqui com o seu depoimento para os telespectadores do Papo News? Estou muito feliz e até surpreso com excesso de oportunidades, né? Duas oportunidades. No ano só? Num ano só, há poucos dias eu estava contigo no período da cheia, né? Foi. E agora eu tenho um motivo especial para comemorar essa segunda vinda ao seu programa, porque concluí uma parte de memórias das minhas andanças profissionais, e como eu falei para você da vez anterior, ainda há muito o que dizer da colonização de Rondônia e do período do ouro do Rio Madeira e do ouro na Serra Sem Calças, que é tratado também nesse livro, e no Colorado do Oeste, né? Aí eu reuni alguns capítulos dos meus serviços profissionais aos jornais na fronteira Brasil-Paraguai e Argentina, em Foz do Iguaçu, também aqui em Porto Velho, um pouquinho em Manaus, um pouco em São Luís do Maranhão, em Brasília, e Cuiabá e Campo Grande. Fiz uma miscelânea de alguns assuntos. Infelizmente eu não tive a competência de editar os melhores. Muita coisa ficou fora, porque o livro, 100 e poucas páginas, a gente tem que condensar, né? Mas algumas historinhas jocosas ficaram bem claras para mostrar como eram as redações nos anos 80 e 90, e um pouquinho também dos anos 70, né? E um comparativo com o período de hoje, porque hoje a juventude estuda comunicação social, faz publicidade, faz jornalismo, né? Está diante de um mercado mutante, né? Houve, durante 2 dias, nessa semana, a 3ª oficina de jornalismo, a 3ª oficina de comunicação promovida pelo DECOM do governo de Rondônia, Departamento de Comunicação Social. O Osmar Silva convidou-me para também participar, e lá foi falado do rádio, do papel do rádio, que é importantíssimo na comunicação de um governo e na comunicação do mundo todo, né? Com certeza. Até uma professora deu lições homéricas ali a respeito da importância, da rapidez do rádio diante de internet, diante da televisão. E isso, a agilidade do rádio, né? Uma característica de um meio de comunicação realmente que ainda tem muita importância e chega aonde muitos ainda não chegam. O exemplo diz a Voz do Brasil, né, que hoje estão querendo, dizendo a palavra flexibilizar, né, transmitir a Voz do Brasil no outro horário, porque 7 da noite em São Paulo é uma campanha meio paulista, mas é uma campanha de cunho nacional, porque as pessoas querem ter outro tipo de notícia, né? Se o trânsito está ruim, entre 6 e 7 horas, horário de pico, querem ter notícias desse horário, né? Já em Manaus e só quem mora em São Paulo sabe da importância do rádio na condução do fluxo de transporte ali durante os horários de pico. Mas, Monte, além do livro, vou mostrar o livro aqui para os nossos telespectadores, né? Este livro está sendo lançado recentemente, aliás, foi lançado aqui na oficina, né? Durante a oficina. Do jeito que eu vi. Uma coletânea de alguns momentos que o Montezuma viveu ao longo da sua atividade profissional, em várias redações em diversos estados
Da Amazônia, principalmente, né? Da Amazônia, principalmente. E além desse livro, temos a boa notícia, você está trabalhando para o governo de Rondônia? Como é que é? Foi convidado pelo... Está de volta a Rondônia profissionalmente. Osmar Silva e pelo governador Confúcio. E durante a oficina foi quase sacramentado no cargo de editor, de substituição ao valoroso Valdir Costa, que entra no período de campanha eleitoral, né? Então vai se afastar. Não podia acoplar as duas atividades, né? E aí me pediram a minha mais-valia também na área de comunicação para a gente contribuir nas edições do noticiário, né? E eu assumi a vaga do Valdir, estou trabalhando no DECOM, e comecei hoje, por sinal, e espero que o nicho de grandes matérias, hoje mesmo eu falava a respeito de economia solidária, que Rondônia tem, quase ninguém percebe, né? Há publicações em São Paulo que estão nascendo agora, uma agência de notícias exclusiva de economia solidária. Eu falei, olha, é uma coincidência feliz, né, da economia solidária ser tão promovida quanto a floresta, quanto o agronegócio, né, quanto a política, quanto a cheia do Rio Madeira, o fenômeno que agora a pergunta é, será que se repete em 2015, né? E esse patrimônio imensurável, aí cheio de areia hoje, né? O patrimônio da Madeira Baboré, né? Certo. Quem salva isso aí? Compete ao governo, compete ao IFAM, ou compete a quem cumprir a ordem judicial de fazer a retirada daquele areião que invadiu os vagões, invadiu o museu. O pátio da Estrada de Ferro, Madeira. O pátio da Estrada de Ferro. Então, há muito o que fazer, né? E o dia a dia eu acredito que eu atribuo a esse trabalho de redação o mesmíssimo trabalho de uma redação comum, com a diferença fundamental. Governo é, como se diz na nossa gíria de jornalista, ele é a vidraça e o jornalista, o repórter de um órgão de informação não governamental, independente e autônomo, ele é o estilingue. O estilingue. Então, eu fui estilingue da mesma maneira como você foi na assessoria governamental, eu fui de um senador da República, e não é fácil a gente ter que marcar horários para as entrevistas do senador, ver a disposição dele. É a mesma coisa a gente cumprir horário no departamento de comunicação. Eu acredito que, como eu sou uma pessoa que madrugo, eu sou um dos primeiros a chegar, hoje mesmo fui um dos primeiros a chegar. Eu não me enquadro naquele... costume de velho é acordar cedo. Acordar cedo, né? E quem aproveitar cedo, o restinho de tempo que tem, né? Para fazer alguma coisa. Quem chega cedo na fonte bebe a água limpa, né? Eu só quero ver se eu consigo vencer aquele, cumprir direitinho aquele ditado, nessa minha nova função agora, de dizer assim, no anedotário popular, né? Vassoura nova varre bem. Nos primeiros 3 dias chega cedo, depois, mas eu não sou desses não. Eu trabalho desde menino, fui jornaleiro do meu pai, como você já permitiu que eu dissesse aqui nesse programa da vez anterior. Eu quero firmar um compromisso. Não sou apenas um escrevinhador, um editor de matérias. Eu quero ser uma ponte entre a população e o governo, dentro das minhas limitações, para construir e para melhorar. Eu tenho meus filhos aqui, tenho netos, e vem mais neto agora em agosto aí. Meu coração, uma vez eu disse para o Léo Ladeia, eu estava em Brasília, quer dizer, mas Brasília não estava totalmente em mim, embora eu respeite o Distrito Federal. Aquela é uma terra de muitas dádivas e muito especial para o ser humano compreender o que é o Planalto Central brasileiro. E eu aqui em Rondônia me sinto muito bem, porque tem amigos iguais a você e a todos os outros que me dão a oportunidade de me expressar e mostrar o meu sentimento, até hoje, de repórter que sempre fui, e o que eu posso fazer ainda hoje para melhorar a mim mesmo e melhorar também as pessoas com as quais eu convivo. Vamos então começar a conhecer um pouco do que está escrito aqui, do jeito que eu vi. Em se tratando de Rondônia, dos fatos compilados aqui nessa sua mais recente obra, Montezuma, por onde a gente poderia começar a comentar aqui dos fatos que você pensou? O interior paulista, né, onde eu nasci lá em Presidente Prudente, então eu era menino na cidade de Teodoro Sampaio e era correspondente esportivo do jornal. Então eu
Eu era o rato de redação. Eu ia em Presidente Prudente, que eu gostava de ir lá ver os locutores falando nas rádios. Eu gostava de ver o jornal sendo composto em linotipo, aquele chumbo fumacento, né? Derretido. Já contei para você já. Mas conhecer na fonte, né? Como é que se faz um jornal. Eu tive essa sorte, né? De ver isso aí, né? Naquela época, em 1968, 69. E quando eu fui estudar numa cidade chamada Bernardino de Campos, apareceu por lá um jornalista chamado José Rodrigues, da cidade de Ourinhos, e me ofereceu um emprego praticamente, sem carteira assinada, porém bem remunerado, na condição de correspondente do jornal O Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo abriu-me as portas, porque havia lavoura de café, certo, que hoje também Rondônia tem, e é o primeiro produtor da Amazônia, né? Isso. O cafezal era bonito, Sérgio. Era um cafezal igual de Ribeirão Preto, igual do norte do Paraná. E aquela região cafeeira proporcionou-me, na época, eu era atendente de balcão do Banco Real S.A., que sucedeu o Lavoura de Minas Gerais, né? Banco da Lavoura. Banco da Lavoura. Então, na condição de atendente de balcão, eu ouvia tudo e a todos. O cliente contava como é que estava a tulha de café, contava qual a praga que tinha no café dele, qual o armazém que ele fez. O IBC estava na cidade aumentando para 17 mil metros quadrados o armazém, onde ficavam todos os tipos de café colhidos na região, né? Estoques reguladores, que se dizia na época, né? Ministério da Agricultura e Instituto Brasileiro do Café. E eu vendo aquilo, me deslumbrei assim de início com aquela descoberta da cultura cafeeira e o meu avant-première na redação do Jornal Estado de São Paulo. Eu chego lá em São Paulo, depois que eu fui pela primeira vez ser rato de redação no Estadão, né? Fui visitar a redação e dos chefes eu recebia alguns cumprimentos, alguns elogios e algumas orientações para escrever de tal forma as matérias, né? Eu via que as minhas matérias saíam na seção de economia. Eu falei no livrinho aí que as minhas matérias saíam ao lado da cidade do México, de Santos e Genebra, que eram os mercados cafeeiros, e Genebra a sede da Organização Internacional do Trabalho, né? Pois é. Então, com isso aí, eles valorizavam a minha matéria, mostrando lá a produção, as safras do café na região da média Sorocabana Paulista, né? E faziam uma comparação com o mercado cafeeiro internacional. Começou então tudo com o café no interior de São Paulo. Depois disso eu fui para Presidente Prudente. Presidente Prudente eu trabalhei um tempo ainda no jornal Estado de São Paulo. Aí ingressei na correspondência da Folha de São Paulo, fui para Campo Grande e de lá o pulo para Rondônia não foi muito difícil, né? Não. Rapidinho eu vim parar aqui, como eu já te contei, que o sonho era de conhecer o que restou da bandeira Bamboré, né, de conhecer a floresta amazônica. Eu fui privilegiado de vir para cá, tive muitas descobertas, venho tendo ainda, e cada vez que eu estou em algum lugar de Rondônia, eu vejo que são muitas Rondônias, né? O jornalista Lúcio Albuquerque costuma dizer que Rondônia não se conhece. E o governador Confúcio Moura disse na oficina de comunicação, na abertura, no primeiro dia, que existem nas secretarias, nos departamentos, uma Babel. Diz que as secretarias, os órgãos públicos não se comunicam, que seria melhor que todos se conhecessem, que todos centralizassem o seu trabalho no departamento de comunicação, usassem e abusassem dos repórteres e redatores que tem ali para fazer justamente isso, né? E mostrar aquela Rondônia da Tabajara até o Cabixi, né? Mostrar que existem hoje, que estão nascendo aqui hoje os filhos dos haitianos que vieram para cá, e hoje no DECOM, a jornalista Miriam Franco me informou que, a editora Miriam Franco me informou que existem cerca de 3 mil imigrantes por aqui. Se você imagina no Acre, por onde eles entraram, e imagina em São Paulo. Então, para onde estão indo? Em matéria de mídia, está aparecendo na mídia Acre e São Paulo, por causa da briga dos governadores, por causa desse encaminhamento agora dos haitianos para lá. Mas aqui, eu tenho uma filha médica, médica do Cosme Damião, ela disse que é uma situação interessante. Diversos lugares aí já temos rondonienses, filhos de haitianos. Então, já sim. Então, com as hidrelétricas e com esses imigrantes,
a cidade de Porto Velho, eu vejo assim que tem muito... Rondônia, que já tinha essa característica de miscigenação, agora é que miscigenou mais. Né? De verdade. Então, aqui em Rondônia, você trabalhou por 10 anos, praticamente consecutivos, em diversas redações, principalmente como correspondente, teve a oportunidade de conhecer de norte a sul esse estado, acompanhar fatos históricos importantíssimos do desenvolvimento do estado de Rondônia, e algumas estão aqui retratadas nesse livro, né? Alguns episódios desses, e eu gostaria que você pensasse alguns para a gente comentar e conhecer no próximo bloco do nosso Papo News. Já estão me sinalizando ali, e nós estamos chegando no final do primeiro bloco. Então, no bloco seguinte, nós teremos o Montezuma Cruz, nosso convidado de hoje, comentando alguns dos episódios que ele viveu, do jeito que ele viu aqui no estado de Rondônia. Fique ligado que a gente volta em instantes. Estamos de volta agora para o segundo bloco do Papo News de hoje. Nosso papo é com o jornalista Montezuma Cruz. Acabou de lançar o seu livro Do Jeito que Eu Vi. E como ele prometeu no primeiro bloco, nós vamos comentar alguns fatos registrados aqui ligados à história de Rondônia. E eu gostaria que ele começasse falando para a gente sobre um cidadão que baixou por aqui, o primeiro paraquedista, ou pelo menos o mais famoso político paraquedista aqui do estado de Rondônia, que foi Múcio Ataíde. O que você tem para contar a respeito dessa figura? José Múcio Ataíde Frois. José Múcio Ataíde Frois. Uma das filhas do Juscelino Kubitschek. Múcio Ataíde Frois, que o Carlos Esperança conhece muito mais que eu, porque ele foi editor-chefe do jornal Guaporé. Isso, que ele inclusive arrendou, né? Ou comprou. Isso. O Múcio arrendou o jornal Guaporé e arrendou uma rádio, não me lembro se foi a Carinho ou a Aparecidas. E não pagava, demorou para pagar a igreja, né? Certo. Mas aí, quando ele arrendou o Guaporé, tem dois fatos interessantes. Um foi que ele atrasou o salário e havia lá uma repórter chamada Cristina Ávila. E aí a justiça pediu que a Cristina Ávila, determinou que a Cristina Ávila retirasse um bem do jornal, da empresa. Seria penhorado. Porque seria penhorado. Então a penhora foi uma bobina de papel de mais de 300 quilos. Pelo amor de Deus. Ela morava na barranca do Rio Madeira, felizmente antes da cheia. Levou para lá, ela era casada na época com o professor Walter Mendes, pai da Ana Mendes, que é repórter fotográfico hoje em Porto Alegre, filha da Cristina. Levou para lá a bobina, que baita bobina de papel, pesando 300 quilos ou mais. Agora você imagina, quem ia arrematar um bem daquele num leilão? E aconteceu, né? Aconteceu? Roquilber Rocha, minha filha, traz essa bobina pra cá. Tá, não, você vai buscar. Arrumaram um carreto aí, não me lembro na época se foi uma carroça ou um caminhãozinho. Buscaram, deve ter sido um caminhãozinho. Carroça ia demorar tempo para chegar na tribuna, era longe demais. Foi lá na barranca do Rio, levou a bobina de volta, o Roquilber pagou e ela depois recebeu do Múcio Ataíde. Mas o Carlão tem umas histórias interessantes, eu não sei porque ele ainda não publicou. Certo. A respeito das bombas. Múcio Ataíde inventava uns atentados à bomba com bomba de São João. Felizmente as bombas explodiam longe, mas faziam um barulho tão grande nos palanques do Jaru e do Ouro Preto. E ele mandava o Carlão. Mas fazer de vítima, dizer que estava sendo... de vítima. Então era um jornalismo bem sensacionalista, mas havia leitor que acreditava. Com certeza. O Múcio Ataíde era vítima de... Tanto é que foi eleito deputado federal. Né? Exato, 25 mil votos, trouxe um trio elétrico com motorista, segurança e tudo. Ele trouxe o Silvão, que foi rei bobo do carnaval, condecorado no Flamengo, né? Eu vou tergiversar um pouquinho para mostrar quem é Silvão. O Silvão sai da Baixada Fluminense, chega aqui, era um cidadão com mais de 150 quilos, aí ele juntou a corte toda, juntou a meia dúzia de namorados e os casais, chegou na porta do Flamengo, em pleno carnaval, essa é minha corte. Aquele jeitão, cara, minha corte. E foi entrar no Flamengo, foi barrado. Não pôde entrar no baile. Ele era o homem que cuidava do trio elétrico do senhor Múcio Ataíde. Então, Múcio Ataíde tem esses fatos jocosos da presença dele em Rondônia. Eleito, então, com 25 mil votos, destruiu, destituiu, desmoralizou em alguns aspectos o diretório municipal do PMDB de Porto Velho, o diretório regional. Corre até hoje a informação de que ele
subornou muitas pessoas, deu dinheiro para muita gente para abrir as portas para ele, nessa base. Para ser aprovado na convenção. Dinheiro. Então, como ele era um homem que tinha uma experiência empresarial de venda de imóveis no Rio de Janeiro, né, construía prédios e, lamentavelmente, alguns prédios na Barra da Tijuca, zona riquíssima do Rio de Janeiro, né, eles não terminavam os prédios, com piscinas térmicas e outros atributos, criaram uma associação de credores do Bucetaíde do Rio de Janeiro. Mas esse mesmo homem que era perseguido pelos seus credores do Rio de Janeiro, aqueles que levaram o calote dele, ele conseguia seduzir empresários em Moscou e nos Estados Unidos e recebia dinheiro para o Instituto de Combate ao Câncer. Era uma obra de benemerência que tinha, tal qual hoje se fala no Hospital de Barretos, né? O senhor Múcio Ataíde, então, se elegeu com aqueles 25 mil votos. Muitas vezes o jornal Guaporé abriu manchetes para essa história das bombas, para essa história do prêmio que ele recebia. Na época da campanha ele recebeu um prêmio de um instituto desse aí, de uma entidade internacional, me parece que era de Moscou na época, né? Com quem ele tinha relações desde os tempos que ele era quase genro do Juscelino Kubitschek, né? Quando ele namorou a Márcia Kubitschek. Tanto que ele fez um prédio em Brasília que se chama Edifício Márcia, que está até hoje lá. Era em homenagem, mas não casou-se com ela. E aí, o que foi feito de Múcio Ataíde? Múcio Ataíde Frois foi para Brasília e fez aquela campanha de auxiliar a periferia, coisa que o Joaquim Roriz também fez. Começou a distribuir pão e leite. E abriu um jornal chamado Correio do Brasil, da mesma maneira como ele teve no Rio de Janeiro, que era o Povo do Rio. Esse Correio do Brasil circulou durante uns tempos lá, mas nunca conseguiu, da mesma forma que Mário Calixto nunca conseguiu e nunca conseguiria vencer os diários associados. E tinha lá o poderoso Correio Brasilense, tem uma rádio no Recife, um jornal de 170 anos, ou 180 hoje, né, o Jornal do Comércio, a conversa é antiga, Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, eram os associados, né? O Alto Madeira, uma época, foi associado aqui também. Então era o jornal do Assis Chateaubriand. Múcio Ataíde quis, como diz a gíria popular, peitar esses grupos em Brasília. Estabelecido. Não deu certo. Maurício Correia, do PDT, aquele que participou do impeachment do Collor, da mesma maneira que o Mercadante, Pedro Simão, Abirlando, relatando o impeachment, Benito Gama, da Bahia, né? Conseguiram dar um freio no Múcio Ataíde. Do contrário, ele já seria eleito senador da República e, se duvidasse, concorreria à presidência da República. Ele era como se fosse o Ronald Reagan e o Silvio Santos. Deixasse eles. Ronald Reagan conseguiu. Conseguiu, né? E o Silvio Santos quase chegou lá. Quase chega lá. Comprou uma candidatura do homem do despertador, lá do Armando Correia, né? Que ele Desperta Brasil. O Silvio Santos... Eu lembro que na Assembleia Legislativa, aí, quando o Collor veio a Porto Velho, foi recebido no aeroporto pelo Dr. Rachid, aquele partido dele, os correligionários, né? Na Assembleia, no gabinete, fecharam-se as portas lá com Oswaldo Piana e era um telefonema do Dr. Roberto Marinho. Pois é. Querendo saber como é que estava o Ibope do Collor, porque o Silvio Santos estava subindo demais, né? E é uma história interessante. Mas eu fugi do Múcio Ataíde. O Múcio Ataíde Frois morreu há 2 anos e pouco. Eu também não sabia. Há um rondoniense que mora em Washington há muito tempo, Samuel Saraiva. Sim. Cujo irmão teve aqui um estabelecimento que pegou fogo aqui nas Nações Unidas. Aqui. Família antiga, o pai dele foi soldado da FEB, né? Da Força Expedicionária Brasileira. Samuel, olha quem morreu, o Múcio Ataíde, numa clínica... Muito quieto lá, ninguém divulgou. Sim, muito. E a gente também não sabia. Então eu acredito que agora, pelo seu programa, muita gente de Rondônia também fica sabendo, da mesma forma que eu fiquei sabendo, com um atraso de 2 anos, que Múcio Ataíde morreu. Você, durante os 10 anos que esteve aqui em Rondônia, fazendo essas reportagens, foi justamente num dos períodos de um ciclo econômico muito curto, conhecido como a época do garimpo, aqui no estado de Rondônia. É verdade que tinha um garimpo aqui por nome de como é? Serra Sem Calça? Serra Sem Calça? Existia. É bem assim. Tem a Serra Pelada lá no Pará e tinha o Serra Sem Calça aqui. Exatamente, garimpeiro com as suas inspirações, né? Deve ter copiado e se inspirado e feito um diferente. Uma adaptação. Então, Serra Sem Calça, a gente lembrando aqui do Tamborete, do Vai Quem Quer, Paredão do Inferno, Periquitos, e é aquilo que eu sempre digo, né? O poder das grandes empresas no DNPM, no Departamento Nacional de Produção Mineral, conseguimos alvarás para pesquisar ouro e queria limpar o garimpo, né? O repórter Nonato Cruz
ele vai um dia contribuir com um relato para um futuro livro. Ele presenciou essa chacina na época, porque houve um ataque violento lá. A polícia militar na época teve que fazer uma limpeza diária lá, porque havia umas decisões de segurança nacional na fronteira com a Bolívia e a presença de garimpeiros estava maciça. E o capital da Serra Almeida era muito grande e eles tinham dinheiro para montar suas próprias guardas, da mesma maneira que as minerações antigas tinham. As milícias, né? As milícias, as empresas de cassiterita tinham, a Paranapanema tinha, a Brascan tinha. E cortava o fuzil no meio, o cano ficava mais potente, eu não entendo de cano cerrado. Nem quero entender, mas eles tinham umas armas poderosíssimas ali para evitar que as áreas fossem ocupadas. Aí você falou do Serra Sem Calça, então nesses garimpos todos são do ouro de aluvião, que segundo os estudiosos, né, a gente precisa estudar mais a respeito disso, seria parte também do degelo andino, né? Ele vem de lá e se acumula no fundo do rio, e os garimpeiros mergulhadores iam buscar, e nesse aspecto aí muitos morreram lá asfixiados. Nós temos pessoas hoje que a gente conhece aqui em Porto Velho e em outros estados, alguns amigos que já prestaram para mim mesmo, prestaram alguns depoimentos de como era a vida do mergulhador no fundo do rio, e de que maneira aqueles corpos vinham para Porto Velho, para o pátio do 2º Distrito Policial, antes de chegar ao IML, né, Instituto Médico Legal, na condição mais degradante, desumana, sem caixão. Fora aqueles que iam descendo o rio abaixo. Né? Isso, falou muito bem, descendo o rio abaixo, porque os caixões eram aqueles latões, né, que são objetos de trabalho do IML, né? Os corpos e o Serra Sem Calça ficava onde? O Serra Sem Calça no Jaru. Era outra confusão grande, porque a Tinambé Minérios, não sei se era SA, ela quis ser dona também de toda a área do Jaru. Eram lavouras. Tinha milho, tinha feijão, café e mandioca. E quando essa inclinação lá conhecida por Serra Sem Calças começou a receber gente, a Rádio Nacional em Brasília divulgava os garimpeiros da Amazônia, os maranhenses, os paraenses, os amazonenses e até algumas pessoas vindas do Paraná ficaram seduzidas pelo ouro, que não era tão abundante quanto o ouro de aluvião do Rio Madeira, né? Mas dava menos trabalho, porque conseguia subir 100, 200, 300 metros numa serra e montar os equipamentos e esburacar embaixo também era muito mais fácil do que mergulhar no Rio Madeira sem saber se ia voltar, né? Com certeza. Com vida. E muitos morreram porque é aquela ambição, né? A inveja e a ganância e a ambição juntas eram terríveis. O cabo cortava o mangueiro e depois o sujeito, o corpo rolava e ele ia buscava o ouro. Isso aconteceu no passado de uma forma diferente com o Marechal Rondon, um cidadão americano da região do Apidiá, em Pimenta Bueno, corria para a província de Cuiabá, a província de Mato Grosso em Cuiabá. Eu digo corria, mas andava léguas, meses para chegar lá, e dizendo que ele tinha achado o ouro. E o doutor Emmanuel Pontes Pinto, que escreveu o livro dele chamado Urucubacuã, depois daquele História, Proto-História e Lendas do Caiari, que é o Rio da Madeira, que chama, ele conta das navegações antigas, desde os primórdios, desde os fenícios, desde o rei Salomão. Ele fala da navegação na Amazônia, ele mostra até o período de Rondon, que Rondon foi obrigado a fazer uma estrada diferente aqui no Apediá, para despistar aqueles esse americano e outros que queriam dizer que eles que haviam descoberto o ouro, né? Aí voltando ao Serra Sem Calça. O Serra Sem Calça, durante um tempão, foi a menina dos olhos desses garimpeiros que vieram para o Jaru, né? Então, eu descrevi um pouquinho no livro do garimpeiro que bamburrava, vendia o ouro por um preço razoável, ia para a boate à noite, fechava a boate, levava os amigos, gastava todo o dinheiro com bebedeira e com mulheres, com a prostituição. No dia seguinte não tinha para o pão e manteiga, né? Para a média com pão e manteiga, o pingado. E aí o caboclo comprava logo o carro do ano, né? E assim era essa vida de aventura, né? De aventureiro. O garimpeiro, às vezes, ele tinha nome, ele tinha identidade, e às vezes ele morria no fundo do rio, a família não ia ficar sabendo nunca, né? Na Serra Sem Calças havia isso aí, um comércio inflacionado. Altamente. A farmácia faturava horrores com doenças venéreas. Eu me lembro que aqui em Porto Velho o ouro era o ativo financeiro. Ativo financeiro. Tudo era em grama de ouro, né? Isso.
O aluguel era grama de ouro, os pratos nos restaurantes, nas churrascarias era grama de ouro. O nosso querido Idelfonso Valentim, toda tarde ele ia nas lojas, via os preços melhores e fornecia para a TV Rondônia a cotação do ouro para o dia seguinte, para o jornal Bom Dia Rondônia. Já pensou? Era desse jeito. E no Serra Sem Calça ainda, Sérgio, houve o seguinte, teve um aspecto dos alvarás, né, que a Tilambé queria explorar sozinha, e ela era uma empresa mais encorpada, mais robusta, porque ela tinha recursos. E os garimpeiros eram a cara e a coragem, como sempre, né? Aí os garimpeiros dali, os que tiveram sorte, os que bamburraram, né, na linguagem deles, né? Alguns ainda saíram bem do negócio, né? Outros, com o blefe dali, foram embora para o Colorado. Tinha outro tal de Serra do Touro e o Topless. E o Topless? Foram tirar ouro na Serra do Touro, lá no Colorado Oeste. Aí começou a aparecer os garimpeiros falsificados, né? Que a gente diz falsificado entre aspas, porque garimpeiro do Paraná eu nunca vi, mas vinha até garimpeiro gaúcho. Garimpeiro paranaense. O cara largar o que ele entende que é gado, agricultura, gado e agricultura e garimpar ouro. Não é fácil. Ficar bateando lá aquela pedreira. Eram os tais brabos que eles chamavam, né? Os brabos. Os bravos, né? Porque tinha os mansos que se entendiam do negócio e tinha os bravos. E tinha os bravos. Verdade. Mas a Serra Sem Calça foi uma aventura. E eu conversando com as pessoas esses dias, moradoras do Jaru, falando do tempo do Vicente Poeta, que fazia uns cordéis lá, falando do garimpo, falando do passado do Jaru, né? Encontrei-me outro dia com a prefeita de Jaru e com o Tomás Corrêa, do que o Jaru se transformou naquela época. Além do problema fundiário e do problema ambiental, acho que tem uma reserva biológica, não tem uma reserva biológica lá, que é uma das mais conhecidas do país, né? E que lá, aparentemente assim, o município tem uns componentes interessantes que pouca gente divulga por aí. Só se fala em Rondônia, infelizmente, só da tragédia, né? Um estado que é rico também. Rico de ser humano, rico de minérios, né? De agricultura, de primeiro produtor de café da Amazônia, sexto país. É o estado que é um dos 25% da carne consumida no país, esse boi verde que falam aí da região de Pois de qualidade. Temos que admitir, claro que custou sangue, suor e lágrimas na época da formação, porque o grande capital, as grandes fazendas se formaram à custa de muitos coitadinhos que tiveram que perderam as terras. Eu sempre lembro de dois. Alguns até a vida, né? Os irmãos Lucindo, da Nova Vida, que foram mortos na época lá e viraram um símbolo de uma reforma agrária que até hoje está por ser feita. Vem sendo feita. Foi feita primeiro muito generosa, com 100 hectares de terra para cada um, e hoje para conseguir 50 que produzam, né, para o sujeito ter condição de ter semente, ter menos malária e ter a cara e a coragem e a bênção divina para conseguir fazer, não é fácil, é uma peleja, né? Então você imagina naquela época, nos anos 80 e mais para trás, os 70, o que era você ser um garimpeiro em Rondônia, um minerador em Rondônia, sem recurso. O minerador tinha recurso, aquele que tinha ligado ao quintal de uma multinacional. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo, Monte. Segura a conversa aí, que a conversa está boa e a gente vai continuar no próximo bloco. Fique ligado que a gente volta em instantes. Estamos voltando agora já para o terceiro e último bloco do Papo News de hoje. Nosso papo aqui é uma conversa muito legal com o jornalista Montezuma Cruz, que acabou de lançar o seu livro Do Jeito Que Eu Vi, e ele está pensando principalmente da sua atuação no jornalismo de Rondônia, alguns casos interessantes que ele registrou aqui no seu livro, que você tem a oportunidade de adquirir. Aonde, Monte, essa publicação? Esse livro ele vem sendo vendido pelos Correios, pela internet, e a gente fez... Você está fazendo uma venda direta? Uma venda direta, né? Tive a oportunidade de ir a uma cidade do Pontal do Paranapanema, onde eu passei a infância, né? Onde eu comecei a ser o rato de redação, que eu lhe falei, correspondente de jornal, e em Teodoro Sampaio, durante uma solenidade de jovem primeiro emprego. O prefeito fazia, a primeira-dama é a coordenadora do programa, aí me levaram para lançar um livro com um coral de Teodoro Sampaio cantando, muito bonito lá, o coral, e o livro foi lançado no ambiente de eclético, interessante. Havia uma seletividade interessante, havia trabalhadores sem terra, duas professoras de português no acampamento Santa Clara, daquele município,
e na Câmara de Vereadores. Para mim foi muita honra. Porque mas quem tiver interessado, como é que faz para adquirir? É só enviar um e-mail para Amazônias no plural, amazoniasopinião@gmail.com. Repete aí que eu vou pedir até para o pessoal botar o endereço eletrônico. É um e-mail? É um e-mail. É um e-mail. Amazoniasopinião@gmail.com. Opinião sem tio. Opinião sem tio. É rapidinho no correio, teve pessoas. O Samuel recebeu lá em Washington, e o Takeo Itakura, que trabalhou, que foi fotógrafo comigo lá em Maringá, que foi fotografar o maior salveiro do Paraná, recebeu em Fukushima, no Japão. Fukushima, no Japão. E uma sobrinha minha em San Diego, na Califórnia. Então, pelo correio é rápido. Então eu pago um frete de R$3,10 por cada livro. E venho fazendo uma promoção mais barata, porque a edição... A venda direta permite isso. A editora de Brasília me deu até um banner de presente. Então, como não é uma poderosa editora de São Paulo, né, eu estou me virando nos 30 para fazer a divulgação. E eu fico muito feliz de você ser o primeiro a fazer uma divulgação que eu posso reproduzir depois, que é no Papo News. Beleza. Agora, vamos voltar às histórias registradas aqui. Nós temos aqui uma liderança política em conteste e que dificilmente será suplantada no nosso estado, que é o governador Jorge Teixeira. Exatamente. Você registrou algum fato relativo ao Jorge Teixeira aqui nesse livro? Alguns. Não são todos, porque eu vejo que o melhor dessa história de Jorge Teixeira, depois eu ver aquela entrevista da Cida Souza com você, no Papo News, contando muitas histórias, as maneiras como funcionava a comunicação. Naquela época. Se a gente vê hoje, nossa, isso aqui é um depósito de jornalistas, naquela época era mais complicado. Embora tenha sido numa sala do Palácio Presidente Vargas, né? É um trabalho valoroso e heróico da Cida Souza. O coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que criou o Comando de Guerra nas Selvas em Manaus, o SIGs, se especializou no SIGs, que tem até uma feira popular lá, né? Acho que tem até hoje, e que trouxe experiência internacional, que foi prefeito de Manaus 2 vezes, né? Verdade. Que chega aqui dizendo, eu vim cumprir missão, naquele linguajar bem do militar, né? Ele tem motivos para tantas histórias. Uma parte delas, o Lúcio Albuquerque vem prometendo há algum tempo e diz que um dia ele lança o livro O Jantar dos Senadores, a maneira como Claudiodor Roriz, médico, Odacir Soares, jornalista e advogado, Galvão Modesto, que aprendeu as primeiras lições do INCRA lá em Mundo Novo, na fronteira Brasil-Paraguai, né, Mato Grosso do Sul. Hoje, como foram indicados para o Senado. E a maneira que um dormia senador, acordava cidadão comum, outro entrava com a promessa a noite adentro, lá pela meia-noite já não era mais candidato, então foi uma disputa. Teve o caso do Morimoto. Mas isso o Lúcio conta porque é livro dele. Ele acompanhou bem de perto. Então, o que eu mencionei nesse livro foi quando o governador não escondia e até fez um esforço para ser ministro do interior, caso o garoto dos olhos azuis, né, que o Chico Anísio dizia, né, Mário Davi Andreasa, fosse eleito presidente da República. Mas deu no que deu, né? Havia 5 candidatos e, de repente, o colégio eleitoral fechou, Maluf de um lado e Tancredo do outro, né? E a história toda, o Brasil sabe o que aconteceu, né, com Tancredo Neves. O presidente que foi eleito e não assumiu. E o Mário Andreasa, ele foi um trator para Rondônia, né? Se for considerar que o Jorge Teixeira era um trator, ele era o trator maior, porque ele conseguiu empurrar o trabalho de uma grande construtora chamada Andrade Gutierrez para cá. Muitas obras do interior foram feitas graças ao apoio do Mário Andreasa, que era comum ele fazer isso aí em outros estados, mas como Rondônia seria um estado pujante, ele acreditava nesse estado, ele deu todo o apoio para o coronel Jorge Teixeira consolidar o que o coronel Guedes tinha feito antes. Diversas visitas ele fez. Queiram ou não, os que foram adversários do coronel Guedes, os que não gostavam dele e aqueles que o fiscalizaram à risca, como a gente fiscalizava na chamada imprensa do Sul, né? A gente era correspondente de Porto Velho. Eu me lembro que o Estado de São Paulo e Folha de São Paulo eram rigorosos com o governo do coronel Guedes. E o coronel Guedes fora indicado pelo general Geisel. E há dentro do Exército a hierarquia. E há também
Aí essa hierarquia pressupõe, nessa situação, Teixeira é escolhido por João Batista Figueiredo e Geisel e o Humberto Guedes pelo Geisel. Começo dos municípios, o trabalho foi da extinta Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Sudeco, né? Que o Jorge Elage foi o baluarte aqui desse órgão federal. Bom, então das histórias interessantes, tem um capítulo que fala do quando o Teixeirão quis ser ministro, né? E tem um capítulo empolgante também, que era uma tarde de sol de 1981, 82, 83, se não me falha a memória. Bom, eu estou confuso nesses 3 anos aí. Mas aí encontram-se 2 coronéis dentro do palácio, numa sala que não era o gabinete do governador, né? Era o coronel Moacir Coelho, então diretor-geral da Polícia Federal. Isso. Durante a Operação Excentric, né? Apreendendo aviões e aviões aqui supostamente ligados ao tráfico de drogas. Bom, o coronel se queixava para o... 8 de março de 1985, está escrito aqui. Está aí, essa data mesmo. Governo pede piloto para o narcotráfico. Exatamente, ele começou a chorar as barbas para o coronel Moacir Coelho. Hoje ele veio aqui, se despediu, agradeceu o emprego e tal, e se bandiou para o lado dos homens aí. E o que eu faço e tal. Eu comecei a olhar para a parede, ele conversando com outro coronel, 2 coronéis, 2 militares conversando, fora do gabinete dele, não pediu para eu sair, eu fiquei ali... E tu testemunhando a conversa. Caçando mosquito, né, testemunhando a conversa. Esse foi um feito, porque eu saí dali, fui lá para o departamento pessoal do Palácio, procurar saber quem era o cidadão. O interlocutor. Que estava conversando com ele. Não, quem era o piloto. Ah, o piloto, quem era o piloto. Que ele estava perdendo, né? Já havia perdido. Aí veio lá, nome, sobrenome e tal, voltei e fui escrever a matéria e o Jornal do Brasil publicou e aí passou. O coronel Teixeira dizia assim, naquele tempo tinha um cavanhaque, ele falou assim, Barbichinha, eu te jogo no Rio Madeira. Mas era uma maneira assim, carinhosa dele tratar, porque ele respeitava a verdade. Ele era um governador que tinha aquele jeitão dele de sargentão, e a gente fala sargentão assim, porque sempre os sargentos da hierarquia militar foram os pau para toda obra e quem manda executar serviço, né? Porque o general quer tudo pronto, né? O coronel, se é na corporação da Polícia Militar, daí o general no Exército, né? Então ele tinha aquele jeitão dele, andar de jaquetão, de helicóptero por aí, o sujeito ousado, né? Andava com chuva, sem chuva. Não gostava de Paulo Maluf, que cada vez que Paulo Maluf anunciava que vinha em Rondônia, ele se obsiava. Arrumava um motivo, né? Um motivo para se ausentar. Para se ausentar. Então, as historinhas assim, interessantes Mas como é que foi direito esse piloto? Esse piloto estava envolvido com o narcotráfico? Ele pediu as contas do emprego, né? Se envolveu, depois constataram que ele voou para outros países e ele... Estava envolvido com o narcotráfico. Até hoje não se sabe ao certo que fim levou. Mas na época ele era ligado a um cidadão aqui em Porto Velho que era acima de qualquer suspeita, muito embora sempre há desconfiança das pessoas, mas as pessoas às vezes julgam as outras pelo que parecem que são. E é preciso, no jornalismo e na justiça, peneirar para ver aonde está aquilo. Como é que a gente vai escrever de um cidadão em Porto Velho na época? E a gente via que um cidadão daqui, envolvido com narcotráfico internacional, ele havia comprado um avião Bandeirantes, um avião grande, do governo de Pernambuco, um avião de segunda mão, né? Não sei se é assim que fala da linguagem da aviação, mas do carro né? Ele comprou um avião de segunda mão, trouxe para cá. E ele tinha outra frota de aviões, tinha empresas de táxi aéreo, e esse cidadão que o Teixeira perdeu para o narcotráfico era comandante de uma dessas empresas aéreas. Então ele deu toda a matéria, ele quase que ditou a matéria para o repórter. Eu não tive muito, meu único feito foi sair dali e escrever. Né? Eu ouvi tudo. Aproveitou, né? Uma fonte fidedigna, né? Duas fontes fidedignas. Aí Moacir Coelho era rígido. Ele não era tão ingênuo de estar tratando um assunto desse na presença de um jornalista e saber que aquilo ia parar na página do jornal. Quem eu era, né? Ele só foi delicado ou descuidado que não me tirou da sala, né? Porque tinha todo o direito de dizer, só sai daqui porque você está bisbilhotando conversa alheia, né? Montezuma, nosso tempo está quase se esgotando, nosso papo está tão gostoso e eu queria fazer 2 perguntas para você. Aliás, eu vou sintetizar numa só. Qual foi a matéria
que você se arrependeu de ter feito e qual foi a que você se arrependeu de não ter feito? Existe isso? Existe. Na sua história? Olha, Foz do Iguaçu, citado bastante nesse livro aí, As Fronteiras, tem histórias assim que a gente poderia ter completado mais. Por exemplo, o contrabando aéreo, eu levantei uma vez com o SINDAC de Curitiba, controle aéreo regional, né? E levantei também com os sacoleiros e com as lojas de Cidade Leste, a Câmara de Comércio, né? E com a Receita Federal e com a Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Quando eu mandei para a Folha uma vez essa matéria, que saiu, o contrabando aéreo é 10 vezes superior ao dos sacoleiros, o avião sai lá no interior de São Paulo, voando ali a partir de Santa Helena, dos portos onde ocorre até hoje o contrabando, onde é feito o contrabando e tráfico de drogas também. Dá um trabalho para a Polícia Federal, que colocam 50, 100 agentes, 200. E há suborno. Houve no tempo do café suborno a delegados, suborno a superintendentes. Teve um que foi aqui de Rondônia, superintendente que fez operações Centric, ele caiu em desgraça no Paraná. Dr. Juliano Maciel. Foi praticamente afastado do serviço público, ele foi seduzido. Então, fronteira, sempre fronteira, é um currículo na vida de qualquer jornalista. O que eu me arrependo, Sérgio, talvez, um deslize profissional, é não ter aguentado mais um tempo, porque só eu tinha aquelas informações, outros colegas tinham batido e repetido já, mas no dia a dia eu poderia ter feito melhor um espaço hoje que alguns jornais ainda oferecem, das reportagens especiais, né? Isso. Outra vertente é o problema fundiário, o problema indígena, que a gente conheceu, você conheceu tão bem os nossos sertanistas, né? Apoena Meirelles, filho de Chico Meirelles, não era para existir o que existiu hoje, talvez tivesse evitado até o governo tivesse evitado, o governo estadual, o governo federal, as polícias, aquela chacina de garimpeiros na terra Cinta Larga. Então não podemos crucificar nem o índio Cinta Larga, muito menos o garimpeiro na sua ânsia de buscar o diamante. Diamante de Rondônia, diamante da região do Roosevelt, segundo os expertos, ele é tão bom quanto os diamantes da África do Sul, né? Não é nenhuma novidade isso. Mas o Cinta Larga, ele foi vítima no passado, em 1963, de uma terrível chacina praticada por fazendeiros de Cuiabá, duas famílias que colocavam os peões lá para perseguir os índios e crucificaram os índios, mataram, colocaram índias de ponta cabeça, índias grávidas, fizeram aquela chacina. Hoje não se sabe. Teve esse fato ficou conhecido como chacina do Paralelo 11. Paralelo. O Paralelo 11 que passa lá. Naquela região, então, eles mataram muitos índios, e aqui também na região do Seringal-Buqui, houve um massacre em 5 minutos, mataram 12 índios. Hoje, se você pesquisa na internet, você acha coisas da Rondônia bem antiga. Quando o Ji-Paraná era Urupá, né? Depois foi Vila Rondônia. Naquela região já houve aquela matança. Então, sociologicamente, se a gente for analisar, não é papo de antropólogo, muito menos de repórter, é a história na sua essência que nós devemos respeitar e reescrever quando a gente tiver oportunidade. Houve dos dois lados essa culpa e esse massacre, né? Mas nós conhecemos o Apoena Meirelles, conhecemos os outros sertanistas da FUNAI na época. O que eu vejo que faz falta, e que eu devia ter feito também, mas ainda há tempo de recuperar, é da mesma maneira como Edilson Martins fez no Acre, aquele livro Nossos Índios, Nossos Mortos, que vendeu tanto nas universidades, vendeu tanto aqui em Rondônia mesmo. Resgatando todas essas histórias. E a gente tem, assim, nessa profissão, eu faço aqui o meia-culpa, o mesmo olhar que tem o antropólogo, que ele é o estudioso, tem que respeitar, ele vai numa aldeia, ele estuda o comportamento do índio. A Betty Mindley, filho de um grande magnata da Metal Leve de São Paulo, o senhor Zé Mindley, que doou 3.000 livros para a USP quando morreu, a Betty andava aqui no Suruí e ela via a fofoca na terra indígena. Como é que as índias falavam dos maridos? Se podia casar, descasar, se podia ter 2 mulheres, se podia ter 2 homens, como é que era o sexo e como é na aldeia, como é que funciona as relações comerciais, a troca de mercadorias. Isso é riquíssimo. Darcy Ribeiro é um grande exemplo nacional de quantos livros escreveu a respeito, né? Então são tantas coisas que a gente deveria ter feito melhor. Eu me penitencio, mas ao mesmo tempo eu vejo que ainda há tempo de recuperar algumas
E Rondônia é a meca de tantas histórias. Te falei desse terrível da Operação Cetric aí, que desmontou uma parte do narcotráfico. Depois essa parte se reinstala em Vilhena com alguns colombianos. E eu conversando com o Carlos Esperança outro dia, ele falou assim, uma pessoa me pediu para tirar o nome da internet, que tem um texto meu lá, antigo, e ela disse que ela se redimiu, que ela entrou numa igreja agora e que ela... É outra pessoa. Ela é outra pessoa. Ele falou, não, Montezuma, você está enganado. Continuo traficando. Eu falei, então, Deus nos acuda. Né? Pelo amor de Deus. Monte, fiquei muito feliz de recebê-lo mais uma vez aqui no Papo News. Eu sei que ainda tem muita história para o Monte contar. Mas eu fico feliz também porque você voltou a Rondônia, agora profissionalmente, está aí desempenhando novas funções na estrutura do DECOM, e só o fato de você estar aqui já é uma possibilidade de que essas coisas que não foram levantadas naquela sua época, você ainda tenha a oportunidade de fazê-lo. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações a respeito da sua participação, desta vez, mais uma vez, honrosamente aqui no nosso Papo News. Muito feliz, muita alegria de ter essa oportunidade de falar com as pessoas de Porto Velho. Na primeira vez eu me lembro que houve uma repercussão tão boa que muitas pessoas que me conheciam dos anos 70 me viram. Relembraram, né? Minhas filhas, uma colega minha lá no trabalho tal, no hospital, me falou que viu o senhor. Aí eu fiquei muito grato porque a televisão e o rádio são meios de comunicação que mostram a imagem da pessoa e ela pode transmitir os sentimentos. O rádio ainda provoca arrepio, né? A pessoa não vê a imagem, mas sente a pessoa. A televisão, então, ela decodifica, né? Escancara o ser humano do jeito que ele é. Eu sempre vejo... Põe a cara. Quando eu posso, eu quero dizer que eu vejo alguns entrevistados que já passaram por aqui. Agora eu fico muito honrado. Eu estou muito feliz. Pela segunda vez, espero futuramente, não tão já, mas ter a oportunidade de vir, quem sabe, comemorar um próximo livro, né? Pois é. As fontes estão aí para a gente ouvir e muitas estão ansiosas por contar histórias de garimpo. Pois é. A Biracelva, daí contar a Biracelva Carneiro, né? Foi a líder dos garimpeiros de Rondônia. Então já está, se a Biracelva estiver vendo o seu programa e alguém for amigo da Biracelva, diz que já está intimada. Estamos na caça. Beleza. Não esqueçam de adquirir o seu livro aí do Montezuma, Do Jeito Que Eu Vi. Eu sou o Sérgio Melo, esta é a Record News e a TV Candelária de Porto Velho, do Sistema Imagem de Comunicação, e este é o Papo News. Eu conversei hoje, mais uma vez, com o jornalista Montezuma Cruz, uma referência no jornalismo de Rondônia e do Brasil. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa. Até lá.